contra terrorismo estão mobilizados em Nova York. Um dos pontos mais vigiados é o metrô, que o prefeito Michael Bloomberg usou hoje para ir ao trabalho. Bloomberg disse que a rede de câmeras da cidade permite monitorar pacotes abandonados nas ruas mais movimentadas. Ele pediu que as pessoas fiquem alertas, mas que não mudem o cotidiano. Nós não podemos deixar que o ataque de Boston nos impeça de manter nossa rotina diária. E ainda nessa edição, os nossos repórteres vão mostrar as investigações do atentado de ontem. A seguir, Goiânia tem o 29º assassinato de um morador de rua em 8 meses. Julgado viu mais um PM acusado da morte da juíza Patrícia Fiore. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, defendeu que autoridades federais passem a investigar séries de assassinatos de moradores de rua em Goiânia. Mais um caso foi registrado nesta terça-feira. É o 29º em 8 meses. Foi neste local, no centro de Goiânia, que mais um morador de rua foi assassinado a facadas. Desde agosto, já são 29 mortes. Para a Polícia Civil de Goiás, todos foram assassinados porque tinham dívidas com traficantes. Os policiais divulgaram este vídeo gravado por um homem que sobreviveu a um ataque. Ele levou vários tiros e está internado no hospital. Estava passando o dia dentro para ele. Aí ele deu o primeiro disparo, pegou na minha perna, aí deu mais 3 ou mais 4 disparos. Quem trabalha nas ruas, conversando com os moradores, convivendo de perto com eles, não entende por que os assassinatos têm se repetido com tanta frequência aqui em Goiânia. O coordenador do Centro de Direitos Humanos diz que a Polícia Civil demora demais para concluir os inquéritos. Nos preocupa o fato de que ainda poucos inquéritos diante de um número que se aproxima já dos 30 assassinatos, nós temos aí 8 inquéritos já remetidos. Entendemos que a Polícia Federal, nesse caso, vai contribuir com o fim dessa lógica de extermínio. Integrantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vieram a Goiânia semana passada. Eles disseram que um grupo de serviços hoje, em Brasília, a ministra Maria do Rosário também defendeu a federalização das investigações. Nós acreditamos que os crimes em Goiás devem ficar sob responsabilidade federal, que trata não apenas da investigação, mas da Justiça Federal, o acompanhamento das investigações e responsabilização com deslocamento de competência para a esfera federal. O delegado de homicídios do Estado afirma que as investigações de todas as mortes estão em curso e que não há necessidade de ajuda do governo federal. Nós não concordamos com federalização, nós sempre investigamos. Se nos querem auxiliar, que venham. Mas a Polícia Civil tem competência suficiente para resolver esses casos. Olha, segundo o Ministério Público e a Polícia Militar de Goiás, 16 pessoas estão presas suspeitas de terem assassinado moradores de rua em Goiânia. O massacre de presos do Carandiru, em São Paulo, teve hoje o segundo dia de julgamento de 26 réus, todos policiais militares. Foram ouvidas testemunhas de defesa, entre elas o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Do lado de fora, um dia de silêncio. Nenhuma das 6 testemunhas de defesa foi vista ou falou com a imprensa nesta terça-feira. No depoimento mais aguardado, o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho disse que estava viajando pelo interior de São Paulo quando soube da rebelião e que quando voltou ao Palácio dos Bandeirantes, a invasão já havia ocorrido. Fleury Filho disse também que não foi dele a ordem para a entrada da Polícia Militar, mas que, se estivesse em seu gabinete, teria dado essa ordem diante das informações que recebeu sobre o que estava ocorrendo dentro da casa de detenção. Ele classificou a operação da Polícia Militar como necessária e legítima. Ele disse ao juiz: é bom lembrar as circunstâncias. Final de tarde, escuro, chuva, já havia incêndio, presos mortos entre si. A entrada foi legítima. O que aconteceu lá dentro é por isso que nós estamos aqui. O juiz perguntou se ele sabia o que poderia ter motivado o confronto. Fleury respondeu: na época, eu fiquei sabendo que atiraram algo no comandante Ubiratã. Ele desmaiou e isso causou comoção na tropa. Ubiratã Guimarães, que comandava a operação, foi condenado a 632 anos em primeira instância, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2006, mesmo ano em que foi assassinado.
Foi com base nas informações de Ubiratã que o ex-secretário de Segurança Pedro Franco de Campos, outra testemunha ouvida hoje, disse ter ordenado a entrada dos policiais. A advogada de defesa perguntou: que relatos eram esses? Relatos do coronel Ubiratã por telefone que a situação era grave, caótica. Foi então que ele disse ter comunicado a decisão ao coronel Ubiratã. Havendo a necessidade de entrar, o senhor pode entrar. A advogada insistiu. E se fosse hoje, o que o senhor faria? Se tivesse a mesma situação, eu teria o mesmo procedimento. No Rio, mais um PM está sendo julgado pelo assassinato da juíza Patrícia Accioli. Dos 11 policiais militares acusados do crime, 4 já foram condenados. O cabo da Polícia Militar, Carlos Adílio Maciel Santos, de 33 anos, é o 5º PM a ser julgado pela morte de Patrícia Accioli. 2 meses antes do assassinato, ele foi preso por ordem da juíza num processo em que é acusado de ter executado um jovem numa favela. A defesa alegou que, quando estava na cadeia, Carlos Adílio não teria participação no crime. Mas o delegado que investigou o caso afirmou que, antes da prisão, o cabo ajudou a planejar e a financiar o assassinato. Participou do plano e colaborou com a parte custeando e não esteve na execução física, mas custeou o crime e participava dessa quadrilha. A juíza Patrícia Accioli, que levou 21 tiros, era responsável por processos contra PMs do Batalhão de São Gonçalo, onde trabalhavam os 11 acusados de envolvimento no crime. Os promotores usaram as testemunhas para falar do passado violento do PM, que responde a 8 processos. Já a defesa tentou mostrar que Carlos Adílio levava uma vida simples e pacata do bairro onde morava. Mas foi justamente durante o depoimento da irmã do PM que aconteceu um dos momentos mais importantes do julgamento. O Ministério Público apresentou a gravação de uma conversa telefônica entre ela e um ex-companheiro. Os dois falavam sobre a retirada de material da casa da família antes de uma busca feita pela polícia. A munição e a arma que estava lá. Não tinha, lá em casa não tinha nada, não tinha arma nenhuma. Não tinha nada, a gente tinha tirado tudo. No fim da tarde foi a vez do depoimento de Carlos Adílio, que negou o envolvimento na morte da juíza. Eu nego, não participei de forma nenhuma. Até porque a morte dela só me trouxe prejuízo. Enfim, a gente está esperançoso que a justiça seja feita. A Associação Nacional de Jornais divulgou uma nota em que repudia o assassinato do repórter fotográfico Valdinei Assis Carvalho no último domingo na cidade mineira de Coronel Fabriciano. Como freelancer do jornal Vale do Aço, ele trabalhou em dupla com o repórter Rodrigo Neto, que também foi assassinado no dia 7 de março, na mesma região. A ANJ cobra das autoridades policiais de Minas Gerais a elucidação dos casos. Daqui a pouco, os nossos correspondentes vão trazer as últimas informações sobre o atentado de Boston. A seguir, a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra o Chile. E o dilema do Banco Central, aumentar ou não aumentar os juros? O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar amanhã se altera ou se mantém a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Quem mostra as possíveis consequências dessa decisão é o repórter Fábio Turci. O Banco Central já está reunido para decidir se usa um dos instrumentos para combater a inflação, o aumento da taxa básica de juros. Há 6 meses a taxa não muda, continua a menor da história. A chamada taxa Selic define o rendimento dos títulos da dívida pública. Quando ela sobe, quem investe nesses títulos ganha mais. Para não perder clientes, os bancos aumentam os juros das suas aplicações e cobram mais de quem pega dinheiro emprestado. É por isso que os financiamentos ficam mais caros quando o Banco Central sobe a taxa básica de juros. Se ficam mais caros, a gente acaba financiando menos, comprando menos, e aí é mais difícil que uma loja ou um supermercado queira aumentar preço. A inflação está aí, não dá para a gente poder ficar gastando mais do que a gente pode. A inflação em 12 meses chegou a 6,59% e o governo tem o compromisso de não deixar que passe de 6,50%. E vem tentando fazer isso sem mexer nos juros. Diminuiu os impostos da conta de luz, da cesta básica, atrasou o reajuste da gasolina, mas o economista José Roberto Mendonça de Barros diz que a inflação se espalhou. Outros custos estão aumentando. O transporte, a embalagem, a mão de obra,
essa redução de impostos é bem-vinda, mas não é capaz de segurar a inflação. Eu não vejo alternativa senão o aumento da taxa de juros. Acontece que a taxa de juros mais alta também puxa o freio da economia, e a nossa já anda devagar. A indústria cresceu em janeiro, mas encolheu em fevereiro. Com o comércio, aconteceu a mesma coisa. Ainda assim, para o professor Luiz Gonzaga Beluso, a inflação é o problema mais urgente. Isso é o Banco Central que tem que ter critério, né, para saber o quanto ele vai mexer na taxa de juros para poder impedir esse progresso da inflação, essa continuidade da inflação. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que o governo vai atacar sistematicamente a inflação e que, se houver necessidade, os juros irão subir, mas num patamar menor. A presidente afirmou ainda que não há a menor hipótese de o Brasil não crescer este ano. Os reflexos de um ciclone que está em alto mar provocaram o fechamento parcial do Porto de Rio Grande, no sul do país. O vento forte e a correnteza tornam perigosa a navegação pelo canal do Porto. Mais de 30 embarcações aguardam para atracar. Só manobras com navios pequenos estão sendo realizadas. A Marinha desaconselhou a navegação de pesqueiros. As ondas do litoral gaúcho chegaram a 6 metros. Está mantido o alerta de mar agitado amanhã nas regiões sul e sudeste. A Marinha chama atenção para o risco de ressaca nas praias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O que está deixando as ondas grandes são os ventos formados por um ciclone que está no oceano, bem afastado da gente. Ou seja, ele não vai chegar ao continente, mas deixará o mar bem agitado até quinta-feira. E essa madrugada vai gear na Serra Gaúcha, em Santa Catarina e no sul do Paraná. O dia amanhece friozinho no centro-sul do Brasil. A mínima deve ser de 12 graus em Porto Alegre, 13 em São Paulo e 17 em Brasília. À tarde, a temperatura vai até 28 graus no Rio, 31 em Salvador e 35 em Boa Vista. E a previsão é de temporais a qualquer hora do dia no sul da Bahia. À tarde também deve chover forte entre o Acre, o norte de Mato Grosso e a Paraíba. O tempo fica aberto de Sergipe a Pernambuco e entre o sul de Rondônia, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Sem chuva nessa parte aqui do país, a umidade do ar vai cair bastante no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Os índices podem ficar abaixo de 30%, o que é considerado estado de atenção. Um terremoto atingiu o sudeste do Irã e foi sentido em outros países do Golfo Pérsico e da Ásia. O tremor de magnitude 7,8 ocorreu perto da fronteira com o Paquistão, onde matou mais de 30 pessoas. No lado iraniano, autoridades chegaram a falar de 40 mortos. Depois afirmaram que foram só 27 pessoas feridas. O abalo também provocou pânico em Nova Delhi, na Índia. É o segundo tremor no Irã em uma semana e o mais forte dos últimos 50 anos. O Profissão Repórter de hoje mostra o trabalho heróico e muitas vezes perigoso dos voluntários em ações de resgate. Jovens que arriscaram a própria vida. Voltamos a Santa Maria quase 3 meses depois do incêndio na Boate Kiss. Agora está melhorando de novo, transtornou bastante. Os voluntários nas áreas de risco. Eu perdi o meu marido fazendo o que ele mais gostava na vida dele. Ajudar as pessoas. O trabalho de quem evita a tragédia. Em Minas Gerais, um serviço de resgate todo feito por voluntários. Nesta terça, depois de louco por elas, no Profissão Repórter. Uma missa encerrou hoje as comemorações dos últimos 100 dias que faltam para a Jornada Mundial da Juventude no Rio. A celebração foi na comunidade Mandela, em Manguinhos, no subúrbio da cidade, e desde janeiro conta com uma unidade de polícia pacificadora. Moradores e voluntários de vários países participaram da missa. No fim, uma homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, que faz aniversário hoje. O exame antidoping detectou que o jogador Carlos Alberto do Vasco usou substâncias proibidas na partida contra o Fluminense no dia 2 de março pela semifinal da Taça Guanabara. Na amostra foram encontradas as substâncias hidrofluorotiazida e carboxitamoxifeno. Segundo o Departamento Médico do Vasco, o resultado positivo se deve à contaminação cruzada na confecção de medicamentos ortomoleculares que o atleta consome há mais de um ano com autorização do clube.
Carlos Alberto pediu a contraprova, que ainda não tem data para ser realizada. Representantes da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo se reuniram hoje com o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, para discutir o adiamento da inauguração do Estádio Nacional de Brasília. No encontro, o governador explicou os motivos que o levaram a alterar a data de 21 de abril para 18 de maio e apresentou um novo cronograma de trabalho. Em nota, a FIFA e o comitê organizador afirmaram que vão intensificar o monitoramento da obra e que farão nova inspeção no local em 2 semanas. E reiteraram que os atrasos observados em alguns estádios que receberão jogos da Copa das Confederações não serão tolerados para os outros 6 que sediarão partidas da Copa do Mundo. Estes deverão ser entregues até o fim de dezembro, sem concessões. O técnico Luiz Felipe Scolari convocou 18 estados de Boston com as últimas informações ao vivo. E a Câmara dos Deputados, tomada por índios num protesto. Índios de várias etnias invadiram o plenário da Câmara dos Deputados hoje em Brasília. Os índios chegaram cedo ao Congresso. Eles dançaram e cantaram no salão deles. Mas o protesto não ficou restrito ao salão deles. Eles decidiram entrar no plenário. Os seguranças tentaram impedir a invasão. Mas não adiantou. A invasão dos índios assustou os parlamentares. O deputado Simão Cecim, que presidia a sessão, suspendeu o trabalho. O protesto dos índios é contra uma mudança na Constituição em análise na Câmara. A proposta transfere do Executivo para o Congresso o poder de delimitar terras indígenas. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi chamado. Assistiu ao protesto. Se reuniu com outros deputados e, num discurso, pediu que os índios saíssem para conversar na presidência da Câmara. O respeito a esse plenário é inegociável. Eles deixaram o plenário e foram se reunir com o presidente. A reunião do presidente da Câmara com os índios terminou agora há pouco, mas ainda não foi anunciado um acordo. Fora do Brasil, 2 dias depois das eleições presidenciais, a Venezuela enfrenta uma onda de protestos violentos. 7 pessoas morreram e 60 ficaram feridas nos enfrentamentos entre polícia e manifestantes. Autoridades confirmaram a prisão de mais de 130 pessoas. As marchas foram convocadas pela oposição depois que o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro como presidente eleito. O adversário de Maduro, Henrique Capriles, denunciou fraude e exige a recontagem dos votos. Hoje, Maduro acusou a oposição de tentar dar um golpe de Estado ao não reconhecer o resultado da votação e avisou que não vai permitir uma passeata marcada para amanhã. Para evitar mais confrontos, Capriles cancelou o protesto. O FBI, a Polícia Federal Americana, que comanda as investigações do atentado de Boston, já sabe que tipo de material foi usado na confecção das 2 bombas detonadas ontem durante a maratona. Quem informa é o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Terrorismo. Hoje, pela primeira vez, o presidente Barack Obama usou esse termo para definir o que aconteceu em Boston. This was a heinous and cowardly act. Foi um ato covarde e indiscriminado, ele disse. Quando bombas são usadas para atingir civis inocentes, o objetivo é um só: causar terror. It is an act of terror. Segundo Obama, as autoridades americanas ainda não sabem se o ataque foi organizado por um grupo estrangeiro ou americano, ou se foi um ato cometido por uma única pessoa. Mas ele prometeu que os investigadores vão seguir todas as pistas e encontrar o responsável ou responsáveis. E o presidente fez um apelo: alertem as autoridades se virem algo suspeito. Speak up. Segundo o jornal Boston Globe, uma placa de circuitos eletrônicos foi encontrada perto do local das explosões e teria sido usada como detonador. Citando fontes anônimas envolvidas nas investigações, a imprensa americana diz que 2 bombas foram armadas em panelas de pressão com pólvora, pregos e peças de metal colocados no explosivo para intensificar o poder de destruição. As panelas estavam escondidas em bolsas pretas que foram deixadas no chão. Explosivos em panelas de pressão foram usados muitas vezes contra as tropas americanas do Iraque e pelo grupo Talibã no Afeganistão.
Há 3 anos, esse mesmo tipo de bomba foi encontrado aqui, dentro de um veículo estacionado nessa esquina, em Times Square. O dispositivo não chegou a ser detonado. Agora à tarde, a polícia de Boston ofereceu uma recompensa equivalente a R$100 mil para quem tem a informação que leve aos responsáveis pelo ataque. The most complex crime scene. Essa é a cena de crime mais complexa da história do nosso departamento, disse o chefe de polícia de Boston. No início, o trabalho dos investigadores foi atrasado pela quantidade de mochilas e bolsas que foram deixadas para trás por quem assistia a maratona. Hoje, eles anunciaram que não encontraram nenhuma outra bomba que não tenha sido detonada. Ontem à tarde, o FBI chegou a interrogar um estudante da Arábia Saudita que estava perto do local das explosões. O apartamento dele foi revistado, mas ele não é considerado suspeito. Nós vamos agora ao vivo a Nova York. Elaine Bastos, boa noite para você. Que informações finais você tem sobre esse primeiro dia pós-atentado? Boa noite. Olha, o FBI confirmou que está analisando pedaços de nylon preto que podem ser das bolsas usadas para esconder as bombas. Até agora, a polícia já recebeu mais de 2.000 pistas que podem ajudar a encontrar o autor ou os autores desse atentado. Diferentemente do que dissemos no começo dessa edição, o nome da terceira vítima que morreu no ataque ainda não foi revelado porque a família não foi informada da morte. A pessoa fazia mestrado na Universidade de Boston e era de origem chinesa. A pedido das autoridades, muita gente que estava na maratona já mandou fotos e vídeos para os investigadores do FBI que procuram nessas imagens alguém carregando uma bolsa escura e pesada. As autoridades americanas monitoram constantemente a comunicação daqueles terroristas internacionais. E disseram que nem antes e nem depois dos ataques em Boston perceberam nada que pudesse ser interpretado como uma ameaça. Até agora não se sabe se o ataque foi planejado aqui nos Estados Unidos ou fora do país. O grupo Talibã no Paquistão divulgou um comunicado negando participação nos ataques. Na capital, Washington, uma carta endereçada ao Senado foi interceptada por estar contaminada com uma substância altamente tóxica, a ricina. Essa carta foi enviada ao escritório do senador republicano Roger Wicker, que está sendo acompanhado agora por seguranças. O presidente Barack Obama vai para Boston na quinta-feira participar de uma cerimônia religiosa em homenagem às vítimas. O governador do estado de Massachusetts prometeu que a maratona de Boston vai acontecer de novo no ano que vem e que ela deve ser ainda maior. Bonner, Patrícia. Aí, Elaine Bastos, obrigada. Todas essas informações finais, inclusive essa do envelope que o senador que acabou de interceptado, né, Elaine? E muita gente também ajudando aí nas investigações. Elaine, obrigado, boa noite para você. O Jornal Nacional está terminando aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois do Profissão Repórter. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.